Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 27, objeto de conhecimento, o processo de redemocratização e o detalhamento, o processo de redemocratização. Vamos à nossa aula? Nesta aula falaremos sobre redemocratização. Mas, de fato, o que é redemocratização? É um processo, certo, que aconteceu no Brasil na década de 1970, certo? Houve aí a questão da promulgação de uma nova Constituição Federal, que foi a de 1988. Foi um período de intensas mobilizações sociais, lutas políticas e transformações institucionais que culminaram no fim da ditadura militar e na restauração do regime democrático no país. Aqui ao lado, nós trouxemos para vocês, uma imagem que faz referência a esse processo de redemocratização em que as pessoas iam às ruas buscando ter seus direitos sociais assegurados e seus direitos civis também, sendo que esses direitos eles foram reprimidos durante o processo do regime civil-militar no nosso território, certo? Então aqui nós estamos vendo, manifestações manifestando aí a busca, e a volta de eleições diretas. Até então, as eleições que aconteciam no Brasil eram de forma indireta. Estávamos vivendo o período de ditadura civil-militar, certo? Então, as eleições eram feitas dentre os próprios militares e não havia a participação direta da população, e era isso que o Brasil, como um todo, estava buscando. Então, para falar melhor sobre esse processo, vamos aos antecedentes para que houvesse, de fato, a redemocratização. Antecedentes: regime civil-militar de 1964, governo autoritário que reprimiu direitos civis, políticos e sociais. Lembrando que esses direitos civis era a questão da liberdade de expressão, em relação à questão também de direito à integridade física e à vida, visto que no período do regime civil-militar havia a prática da tortura, a prática da violência à população em geral. Esse direito também estava fazendo referência à questão das prisões sem mandatos judiciais ou acusação formal. E também faz referência à proibição de manifestações públicas e greves, certo? Estamos falando desse processo de redemocratização, então precisamos falar dos movimentos sociais. No que tange aos trabalhadores, vamos observar o aumento das greves sindicais, a busca desses trabalhadores por melhores condições de trabalho, certo? O direito de eles poderem fazer greves. E nesse contexto, vamos observar a greve no ABC Paulista, que acontece entre 1978 a 1980, lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva e outros sindicalistas, certo? No que tange à questão dos estudantes, vamos observar também a organização dos estudantes, de uma forma geral, certo? Em relação também as questões dos trabalhadores, vamos observar a criação do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quando se fala em relação às mulheres, elas buscam ali ter uma representatividade política, buscam ter igualdade salarial e também que seus filhos pudessem ter acesso às creches. Em relação aos negros, vamos observar a formação de movimentos nacionais que buscam valorizar a identidade dos afrodescendentes. No que tange aos indígenas, vamos observar uma busca pela demarcação de terras, uma busca pela valorização também da cultura indígena, visto que, durante o período do regime civil-militar, havia ali a questão das invasões às terras indígenas e também ao fato de impor a cultura ou a civilização, como muitos militares falavam, aos povos indígenas. Além disso, vamos observar que outros grupos vão
se unir em torno de suas demandas específicas, ou seja, de acordo com seus próprios objetivos, organizando greves, passeatas, ocupações e outras formas de protesto, certo? A luta por melhores condições de trabalho também vai ser uma reivindicação por reformas agrárias. O que seriam reformas agrárias? Redistribuição de terras improdutivas para pessoas que viviam em condições de miséria praticamente e pudessem tornar essas áreas produtivas, certo? A luta também por igualdade racial e de gênero e por direitos políticos vão se intensificar nesse período. Então, tudo isso faz referência a esse processo, certo? De movimentos sociais pela busca da redemocratização. Nesse momento também vamos observar a formação de guerrilhas urbanas. Mas, de fato, o que eram guerrilhas? Nesse contexto, guerrilhas urbanas eram grupos armados clandestinos que atuaram nas grandes cidades brasileiras e tinham o objetivo de derrubar a ditadura militar e instaurar um governo socialista ou popular. Estavam ali inspirados em revoluções como a cubana, que aconteceu em 1959, e a chinesa, que aconteceu, melhor dizendo, em 1949. Então, no contexto brasileiro, vamos observar a Vanguarda Popular Revolucionária, com a sigla VPR. Foi criada em 1968 a partir de dissidentes do grupo POLOP, que era a Política Operária, e de militantes militares expulsos do Exército. Financiava-se por meio de assaltos a bancos, sequestros e sabotagens. Aqui ao lado, eu coloquei para vocês a imagem do embaixador americano Charles Burke Elbrick, que foi sequestrado nesse momento, e o objetivo era angariar recursos financeiros para manter a vanguarda em funcionamento. Outro movimento de guerrilha, vamos observar aqui o Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT. Era a união de estudantes intelectuais descontentes com a linha política de outras organizações armadas. O nosso próximo grupo aqui de guerrilheiros é justamente a Liga Comunista 28 de Março, com a sigla LC28. Bem, essa organização foi criada em homenagem à data de 28 de março de 1968, quando o estudante Edson Luiz de Lima Souto foi assassinado pela polícia militar durante um protesto no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, e defendia uma revolução socialista e autônoma. Então, esses grupos de guerrilha, eles optaram pela luta armada contra o regime, porque eles sabiam que não dava mais para fazer um diálogo com o governo, visto que havia a presença e, no caso ali, o uso de um organismo do governo chamado DOI-CODE, que perseguia todos os opositores políticos e civis, certo, do governo militar, desse momento do regime civil militar, e essas pessoas elas eram levadas para as prisões e lá elas eram torturadas e violentadas de diversas formas, certo? Então, com essa luta armada, eles realizavam ali ações como assaltos a bancos e sequestros de autoridades. Com qual finalidade, professora? Para manter o funcionamento dessas guerrilhas, certo? Então, apesar da bravura desses grupos, a repressão militar foi implacável, certo? Com o uso justamente do DOI-CODE, dizimando seus membros e desarticulando suas estruturas. Então, é muito fácil imaginar qual vai ser a medida do governo referente a esses movimentos que vão surgir, certo? Nós vamos observar nesse momento, a organização dessas vanguardas, desse movimento aí de guerrilha urbana, e elas vão mostrar ao governo que há uma forma, sim, de reação, certo? E por conta disso, eles vão se armar para que pudessem ali
ter, vamos dizer assim, uma medida para alcançar ou então mexer um pouco com esse sistema de governo que estava acontecendo, certo? Lembrando que essas vanguardas elas vão surgir justamente no momento de maior repressão da ditadura civil-militar, certo? No governo de Médici, ok? Continuando, vamos observar aqui o nosso texto que fala o seguinte: manifestações públicas contra o regime, mesmo sob forte repressão, a população brasileira não se calou. Manifestações como as Diretas Já, que exigiam eleições diretas para presidente, reuniram milhões de pessoas nas ruas e marcaram a história da luta pela redemocratização do país. Então, nós trouxemos aqui para vocês o mapa mental para ficar um pouco mais explícito esses fatores que impulsionaram a redemocratização. Começando com a crise econômica. Eu venho falando para vocês, e vocês já devem ter observado também, que um dos fatores para um problema político é a crise econômica. E neste caso, vai estar associado com o milagre econômico dos anos 60, que sustentava o regime, chegara ao fim, esse milagre econômico. A partir da década de 70, o Brasil vai mergulhar em uma grave crise econômica, com inflação galopante, desemprego e aumento da pobreza. Essa situação fragilizou o regime e contribuiu para o crescimento da oposição. No que tange aos movimentos sociais, vamos observar que a ditadura militar falhou em promover justiça social e melhorar as condições de vida da população. Ou seja, a ditadura militar não fez isso, certo? A desigualdade social se agrava e os direitos básicos dos cidadãos continuavam sendo violados. Que direitos básicos são esses, professora? O de expressão, Esse é um dos direitos mais básicos do cidadão e ele não poderia falar o que ele pensava ou o que ele sentia, porque ele era ali visto como um subversor do sistema político, certo? No que tange aos organismos internacionais, vamos verificar aqui, Organismos internacionais como a ONU e países democráticos condenaram os crimes da ditadura militar brasileira, isolando o regime e pressionando por mudanças políticas. Então, já estava aqui acontecendo uma crise interna. E com essas restrições da economia externa, vai fazer com que houvesse, de fato, uma mudança, certo? Fosse ali vamos dizer assim, uma válvula para que o próprio governo começasse ali a se reorganizar e se reestruturar. A atuação da igreja também vai ser importante nesse período. Vamos observar que a igreja ela vai atuar em defesa dos direitos humanos e da justiça social, que vai ganhar força e influência. Já em relação ao desgaste político, vamos observar a ditadura militar, após quase 4 décadas no poder, ou seja, 40 anos, enfrentava um desgaste crescente. A falta de legitimidade popular, a censura e a repressão constante geravam insatisfação em diversos setores da sociedade. Então, temos aqui um aparato geral sobre esse processo que vai culminar na redemocratização do país, certo? Economia, sociedade, organismos internacionais, o fator religioso, certo? E também o desgaste político, ok? Então, continuando, vamos observar agora os movimentos marcantes dessa redemocratização. Começando em 1979 com a Lei de Anistia, certo? A lei número 6.683, sancionada em 28 de agosto no governo de João Batista Figueiredo, concede perdão a presos políticos e exilados, abrindo espaço para o retorno da oposição. Aqui ao lado, nós trouxemos para vocês um cartaz que faz referência a esse período, certo? E no cartaz diz o seguinte: não queremos liberdade pela metade. E aqui ele fala pela libertação imediata
dos presos políticos, pela volta de todos os exilados e pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos. Durante esse processo de regime civil militar, houve muitos desaparecimentos, né? Muitas pessoas desapareceram das prisões ou no momento em que elas foram ali presas, né? Pelo governo militar. Então, a ideia era justamente que houvesse a anistia. Professora, mas de fato, o que é a anistia? É o perdão pelos crimes políticos. E esse cartaz, ele fala que ela deveria ser ampla, geral e irrestrita, ou seja, para todo mundo, certo? Então, beneficiários da anistia, né? Vai beneficiar presos políticos, exilados, lembrando que exilados eram aquelas pessoas que foram expulsas, né, do território brasileiro por ameaçar de qualquer forma, né, o governo militar, guerrilheiros, militantes políticos e outros indivíduos que sofreram perseguição por suas atividades políticas durante a ditadura militar. Quais serão as exceções para essa anistia? A lei não vai conceder anistia a crimes comuns, como, por exemplo, assassinato, sequestro, estupro e assalto. As pessoas acusadas por esses crimes não receberiam a anistia, ok? Dando continuidade, vamos observar agora os impactos da lei da anistia. Então, vamos observar o retorno de exilados. A lei permitiu o retorno de milhares de brasileiros que se exilaram durante a ditadura militar, como, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulo Freire. Esses nomes vocês já podem ter ouvido por aí, né? São representantes da cultura brasileira, certo? E também em relação à literatura. Então, temos aqui a imagem de Leonel Brizola e familiares retornando do exílio e eles desembarcam na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Fim da repressão política. A anistia contribuiu para o fim da repressão política e para a abertura do regime militar. Nesse momento, vamos observar a abertura para o caminho da redemocratização do país. Então, esse processo ele vai ser lento e gradual realmente, certo? Começando com a lei da anistia, começando com a questão do retorno, né, dos exilados para o território brasileiro. No que tange também a questão ideológica, vamos observar debates sobre a justiça e reconciliação. A lei de anistia vai gerar muitos debates sobre a importância da justiça e da reconciliação no processo de redemocratização do Brasil. O que isso quer dizer, professora? Algumas pessoas elas eram a favor da anistia, outras não. Visto que, né, com essa lei da anistia, muitas pessoas que praticaram crimes de tortura e violência para com os, vamos dizer assim, os subversivos da época, eles também foram anistiados. Então, isso causou uma certa revolta, principalmente em relação às famílias das pessoas que foram vítimas desse sistema repressor do sistema civil-militar. Ok? Então, em 1980, vamos verificar a fundação do Partido dos Trabalhadores, que vocês conhecem a sigla como PT. Primeira legenda de esquerda legalizada após o golpe militar. É um marco na luta pela democracia. Por quê? Porque estamos vendo aqui a legalização de um grupo, né, de um partido político que vai ser oposição. Então, vamos observar nesse momento novos horizontes políticos e também a luta por justiça social. Aqui ao lado vocês estão vendo a imagem do Luiz Inácio Lula da Silva, que é um dos fundadores desse partido. Então, figuras notáveis como Lula, Dilma Rousseff, Chico Mendes,
Dom Paulo Evaristo Arnes, dentre outros, né, fazem parte desse contexto. Professora, mas Lula e Dilma talvez eu já tenha ouvido falar, mas Chico Mendes, né, não é um nome assim muito comum e familiarizado para nós. Bem, Chico Mendes, ele tem a sua representação voltada para as questões ambientais e no que tange também as relações voltadas para a política indigenista. Já Dom Paulo Evaristo Arnes, ele era um religioso e também trabalhava por essas questões dos direitos civis da população, certo? Então, qual vai ser o legado? Contribuiu para a democracia e avanços sociais, como a redução da pobreza e expansão da educação e do acesso à saúde, e também o reconhecimento de direitos para minorias. Professora, quais seriam essas minorias? Podemos colocar aqui os indígenas, podemos colocar aqui os negros, certo? Que fazem parte desses grupos minoritários. Então, para caracterizar também esse momento, trouxemos aqui o mapa mental que vai falar sobre o movimento Direta e Já. Quando se fala direta e já, está fazendo referência ao processo de eleição. Então, esse movimento, né, ele já estava sendo ali articulado, já estava havendo ali passeatas em busca de uma certa representatividade política. Então, para iniciar esse processo de fato, vamos observar a emenda Dantes de Oliveira, que previa, né, buscava colocar eleições diretas para presidente em 1984. Dentre os líderes desse movimento temos Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Lula, FHC, que é Fernando Henrique Cardoso, e Chico Buarque. Esse movimento vai contar com comícios e manifestações, sempre de forma pacífica, certo? No dia 25 de outubro de 1984, vamos observar a rejeição da emenda Dantes de Oliveira. E como consequência, vamos observar a eleição indireta em 1985 e o processo de redemocratização. Então, de fato, esse movimento ele não concluiu o que eles almejavam, que era a eleição direta, porém, continuou nesse processo de implementar a redemocratização do nosso território, certo? Então, em 1985, vamos verificar a eleição indireta de Tancredo Neves para presidente, marcando o fim formal do regime civil-militar. Em 1988, vamos observar a promulgação da nova Constituição Federal, consagrando direitos civis, políticos e sociais e instituindo um Estado democrático de direito. Então, todo esse processo vai culminar na formulação da Constituição Federal, que será, né, o conjunto de leis que vai reger o país. Inclusive, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Nesse processo de redemocratização, temos a presença de figuras importantes, né, de políticos e de personalidades que vai favorecer esse processo de redemocratização. Vamos conhecê-los. Primeiro temos Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele foi ministro da Justiça entre 1953 e 1954, ainda no segundo governo de Getúlio Vargas. Foi primeiro-ministro entre 1961 e 1962, senador em 1978, governador de Minas Gerais entre 1983 e 1984. Então, vocês estão observando que ele foi uma figura política bem emblemática, certo? Vai ser o líder do movimento das diretas já e foi eleito presidente por votação indireta em 1985. Porém, ele falece antes de tomar posse da presidência em 21 de abril de 1985. Então, qual era a ideia de eleger indiretamente Tancredo Neves? Ele seria uma figura de mediação
conciliatória. Então, assim, a figura dele, dentro desse processo de redemocratização, era muito importante devido à sua constância em relação à sua moralidade política, certo? Nosso próximo personagem é justamente Ulisses Guimarães, né? O deputado Ulisses, ele foi deputado estadual, federal, líder da oposição dos governos militares, um dos fundadores do MDB, presidente do MDB em 1970, ele é conhecido como o Senhor das Diretas e o pai da Constituição, visto que ele presidiu a Assembleia Constituinte que formulou a Constituição de 1988, dando direito para a sociedade civil e também, né, dando característica para a Constituição Cidadã, que acabou aí favorecendo os indígenas, os negros, os grupos minoritários que estavam ali à margem da sociedade e da Constituição também, certo? A nossa próxima figura importante será justamente Chico Buarque de Holanda, certo? Músico, compositor, escritor, foi censurado e perseguido por conta das suas músicas que faziam ali referência à resistência, como, por exemplo, as músicas como Cálice, Apesar de Você e Construção. Nesse contexto, né, ele é exilado em 1969 e em 1970 ele retorna ao Brasil e vai se envolver no movimento Diretas Já. Certo? O nosso próximo personagem que nós vamos observar agora é Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele foi arcebispo de São Paulo, lutou pelos direitos humanos e redemocratização no Brasil, crítico vocal das práticas repressivas do regime militar, criou a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, vai coordenar o projeto Brasil Nunca Mais, que era justamente uma reunião de documentos que fazia referência a essa manifestação contra o regime civil militar, e ele também vai ser participante ativo nas Diretas Já. Então, esses personagens, né, eles vão ali se unir em prol da redemocratização brasileira. E qual vai ser o legado dessa redemocratização? Acompanhem comigo. Consolidação da democracia, com instituições democráticas sólidas e, claro, um regime de liberdade de expressão e pluralismo político. Quando se fala de pluralismo político, quer dizer que a partir desse momento haverá vários partidos políticos que vão defender as suas ideologias de acordo com os grupos a quais eles representam. Vamos observar também a ampliação de direitos, como, por exemplo, a garantia de direitos civis, políticos e sociais. Há também desafios persistentes, como, por exemplo, desigualdades sociais, a corrupção e a violência, que ainda representam desafios a serem superados para a consolidação da democracia brasileira. Então, esse processo de redemocratização, ele envolveu vários setores sociais com a ideia, né, com a finalidade de transformar o país, né, em uma democracia, certo? Em fazer com que os grupos, né, de diversas esferas da sociedade pudessem ter as suas vozes, os seus objetivos, os seus anseios atendidos. Mas para que isso acontecesse de fato, era necessário ter uma mobilização geral. E é nesse contexto, né, que nós vamos observar o papel da igreja, da cultura através dos músicos, através dos artistas, certo? Do cenário político, né, em que nós vamos observar aí vários setores, né, vários partidos políticos ali se organizando para acabar com esse processo de repressão militar que aconteceu e dentro do próprio organismo militar, certo? Nós observamos que esse processo ele vai começar ainda durante o regime civil militar, com o processo que nós conhecemos como de extensão, certo? Em que haverá gradualmente essa transição de governo de militar para civil. E nesse contexto a população buscando ali ter a sua representatividade participativa,
podendo ali participar das eleições com o movimento das diretas já e também com a participação dos estudantes, dos indígenas, dos negros, que vão buscar ter a sua representatividade assegurada. Então, este foi o contexto da redemocratização, este foi o conteúdo desta aula, e eu espero que vocês tenham compreendido, e até a próxima.